a NTT receberam a concessionária, eles vão apresentar ao Ministério e à NTT uma proposta. Lógico que a medida provisória é importante, porque a medida provisória dá alguns meios para eles estarem realmente adimplentes. O Ministério vai exigir o cumprimento do contrato, existe um contrato. A concessionária até setembro, pelo tamanho dos investimentos que ela fez, pela quantidade de duplicação, ela está adimplente, então até setembro eles estão dentro do cronograma estabelecido das obras, e nesse tempo, votando a medida provisória, eles vão apresentar uma proposta ao Ministério, e o Ministério vai analisar a proposta da concessionária, dentro do que eles pediram, que seria um reequilíbrio contratual, sem mexer na tarifa, porque isso é algo que o Ministério não aceita. O que poderia ser feito ali? A própria medida provisória possibilitaria a eles, talvez, o cronograma de 5 anos, de duplicá-la a 100%, poderia talvez ser estendido para 1 ano a mais ou 2 anos. Então, vai depender das propostas que eles farão para o Ministério e para a NTT. Então, até setembro existe uma adimplência pelo cronograma e daquilo que eles já entregaram, e o Ministério vai aguardar essa proposta da concessionária CCR. O ministro sinalizou que tem que fazer uma reformulação desse contrato de concessão? Não, o contrato a gente cumpre, né? Então o ministro sinalizou que eles têm um instrumento que a concessionária, quando entrou numa licitação, aceitou as regras contratuais. O que existe hoje? A economia mudou. Previa-se um PIB positivo de 3 ao ano, e nós tivemos um PIB negativo de 3 ao ano. Então a economia caiu, mudou aquele fluxo de tráfego que existia lá previsto na concessão, mudou a questão do licenciamento ambiental, que tinha previsão de licenciar num prazo, isso não foi cumprido, e mudou a questão da fonte de financiamento. Previa-se ali até 70% dos financiamentos vindo BNDES ou outra fonte de recursos públicos. Isso é o que mudou. Então a medida provisória ela veio por quê? Para buscar uma equação para que busque esse equilíbrio contratual sem, principalmente, prejudicar o consumidor, que é o usuário da rodovia, sem aumentar pedágio, mantendo as tarifas que foram estabelecidas no contrato. O ministro chegou a comentar se o governo federal pretende retomar a BR? Então, a questão da retomada é uma decisão, se o não cumprimento pela concessionária de cláusulas contratuais pode levar, muitas vezes, a devolução, mas o governo teria que indenizar aquilo que já foi feito. Então, o que eles querem é buscar, dentro da nova regra da medida provisória, uma equação que não onere o usuário, que permaneça os investimentos no prazo aí contratual, que é 20 anos a concessão, e que possa ser feita a duplicação. O Ministério vai buscar uma equação para cumprir o contrato, analisando essas normas hoje da mudança. Mas, governador, ano passado a empresa já conseguiu 700 milhões de financiamento com a Caixa e nesse recente mês demitiu mais de 2 mil funcionários dos 3 mil. Não tem uma exigência? A gente fica na mão dessas empresas? Não fica na mão. A exigência que a NTT pode cobrar da concessionária é o cumprimento das regras contratuais. Eles tinham previsto de fazerem 125 quilômetros, eles fizeram até agora 138, então até setembro eles estão adimplentes ainda, e nesse tempo que eles vão buscar essa organização do contrato para que possa continuar fazendo os investimentos sem onerar a tarifa para o consumidor. Então, não pode se dizer que a concessionária está inadimplente, que ela não cumpriu, ela cumpriu até setembro o cronograma dos investimentos. Uhum. E, governador, aproveitando a questão da Previdência, que está sendo discutida aqui no âmbito federal, mas o senhor também pretende atualizá-la lá no Estado. Em que sentido vão essas atualizações, governador? O presidente Michel hoje teve uma reunião com 18 governadores, com o relator e com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e ele disse claramente a nós que eles vão finalizar o texto final, que deve ser votado na comissão, e nesse texto ficará uma lacuna de tempo de 6 meses para aqueles estados que quiserem fazer alguma alteração diferente do que vai ser aprovado, se aprovado for aqui, teria 6 meses para fazer uma legislação estadual e mudar algumas regras de tempo de
contribuição, idade de aposentadoria. Se passados 6 meses os estados não votarem nenhuma matéria lá nas assembleias diferente daquilo que foi aqui, vale a regra geral aqui, estendida aos estados e municípios. Então nós vamos aguardar o que vai ser votado, porque cada estado vai ter que decidir se muda as regras. Eu acho muito difícil mudar, até porque eu sou defensor de que nós temos que ter uma previdência no país única, o servidor público federal, estadual e municipal com a mesma regra. E não, você imagina 5.800 municípios, cada um com uma legislação, 27 estados, cada um com uma legislação. Acho que seria uma loucura isso na questão do cerne da questão previdenciária do país. Então, acho que a tendência, o que for votado pela Câmara e pelo Senado, deve ser estendido nas questões dos estados e dos municípios. E a lacuna de tempo é 6 meses. Aquele estado que entender que tem que ter algo diferente, pode legislar, porque a emenda constitucional vai permitir esse tempo de 6 meses para os estados votarem uma lei própria. Ótimo. E se nada mudar aqui, o senhor pretende atualizar de alguma forma? O que vai mudar, vai. Até porque eu defendo que essa questão previdenciária ela é necessária ao país. O Brasil não suporta, não tem jeito de você falar teto de controle de gastos com o tamanho do déficit previdenciário que aumenta. Ela é insuportável à União, insuportável aos estados. Então, que vai ter que ter mudança, sim. Agora, nós precisamos aguardar qual a mudança será feita a nível federal para a gente poder legislar ou com a mesma texto aprovado aqui ou com algum texto diferente nesses 6 meses que é o prazo. Mas nós não vamos deixar de legislar nas questões de qual alíquota, qual o tamanho, a previdência complementar e outras questões que são atinentes a cada estado vai legislar sobre essas questões. Perfeito. Vereador, o senhor continua aqui.